Olá! A seguir vamos discorrer sobre um assunto que é central, fundamental no eletromagnetismo, as leis do eletromagnetismo. Hoje vamos falar sobre as leis da eletrostática, as leis que regem os fenômenos eletromagnéticos quando as cargas estão em repouso. Ora, as leis, elas sempre querem descrever fenômenos. Quais são os fenômenos? Ora, nesse caso, o fenômeno é a existência de cargas elétricas, um atributo dos constituintes da matéria, e a existência dessas cargas elétricas geram campos que permeiam o espaço ao redor das partículas dotadas de cargas elétricas. São esses dois fenômenos. Nós estamos falando de dois fenômenos. Ora, como é que enunciamos as leis? E o que são as leis da eletrostática? Já dissemos que as leis da eletrostática são formuladas, como as demais leis do eletromagnetismo, em termos de taxas de variação. Temos, primeiramente, uma taxa de variação instantânea, onde eu derivo o campo parcialmente com respeito ao tempo. Por exemplo, isso é uma taxa de variação. Agora, nós temos duas taxas de variação pontual, né, que envolve derivadas com respeito a x, y e z. É disso que estamos falando, derivadas parciais com respeito a x, y e z. Nós temos duas taxas de variação de campos magnéticos. Uma taxa de variação tem o nome de divergente do campo elétrico, do campo magnético, divergente do campo. O que é o divergente? É uma taxa de variação, na verdade, uma combinação, é uma soma de taxas de variação. Ou seja, o divergente do campo E é igual a dEx dx mais dEy dy mais dEz dz. Três taxas de variação. É uma combinação de taxas de variação. Mas temos uma outra conhecida como rotacional do campo vetorial, que envolve o rotacional componentes. E essas componentes são taxas de variação pontual, ponto a ponto. Por exemplo, a componente x do rotacional do campo E é igual a dEz dy menos dEy dz. Taxa de variação. É uma taxa de variação que se transforma como uma grandeza ou escalar, ou como uma grandeza vetorial, né? Ora, se eu tenho um campo escalar, nós podemos falar de uma taxa de variação instantânea, derivo parcialmente o campo, no caso o potencial, com respeito ao tempo, por exemplo, né? E no caso do campo escalar, temos ainda uma taxa de variação pontual, por exemplo, dV dy, que é a componente y do campo elétrico a menos de sinal, né? E, finalmente, nós temos o gradiente, né, que é igual a dV dx, derivada parcial, vezes i, mais dV dy vezes j, mais dV dz vezes k, né? São taxas de variação, né? E é claro que ainda podemos falar de taxas de variação de segunda ordem, como d2v dt2, ou como Laplaciano, que é uma soma de taxas de variação de segunda ordem. Muito bem, então essas são as taxas de variação fundamentais. Eu não estou falando só de eletrostática, eu estou falando do eletromagnetismo. Nós fazemos muito uso de taxa de variação, né? Porque as leis físicas são assim. Agora, por que só essas combinações? Por que eu não posso formular uma lei utilizando só dEx dz? Não pode. Nenhuma lei física vai usar essa taxa de variação. Só essas combinações aqui. Por quê? É um aspecto muito delicado, mas é importante. É porque essas taxas de variação, elas são tais que as grandezas físicas têm um caráter vetorial
ou um caráter de grandeza escalar e assim por diante. Só essas taxas de variação levam a grandezas que têm propriedades bem definidas de transformação sob uma rotação. E podemos, então, classificá-las em escalar e vetoriais. Nós vamos considerar só essas, né? Muito bem. As leis físicas, no caso das leis da eletrostática, são formuladas em termos de taxa de variação. Por exemplo, em termos de taxa de variação do campo elétrico, ou em termos de variação do potencial. Vamos ver esse aspecto depois. Mas as leis físicas envolvem taxas de variação. Ora, vamos começar por uma lei física e tentar entendê-la. Porque, em geral, a gente vê muita fórmula, mas a gente não está entendendo o que essas fórmulas significam ou o que elas querem dizer. Vamos começar aqui com uma lei de Gauss. A lei de Gauss, ela especifica que quando eu tenho cargas elétricas, essas cargas elétricas dão lugar a um campo elétrico, por exemplo, e cuja taxa de variação é proporcional à densidade de cargas elétricas. Ou seja, a presença de cargas dá origem a um campo, mas a lei é muito sutil, ela nunca diz qual é o campo. Ela apenas especifica a taxa de variação, para ser bem geral, porque senão, em cada caso, eu precisaria ficar dando a resposta para uma carga, duas cargas, 5 cargas, uma... Não. Eu tenho uma lei que vale para qualquer situação. Agora, ela tem que ser expressa em termos de grandezas como o divergente. Ou seja, o que é que a lei de Gauss especifica? É que, dada uma distribuição de cargas elétricas caracterizada pela densidade volumétrica de cargas, ρ, em cada ponto, ρ de x, y, z, essa distribuição de cargas elétricas dá lugar a um campo tal que o divergente do campo é proporcional à densidade de cargas elétricas. É isto. É isso. Esse é o fenômeno, eu estou descrevendo um fenômeno. Cargas dão origem ao campo elétrico. Agora, a lei física estipula que a densidade de cargas elétricas é proporcional à taxa de variação do campo elétrico. É a lei física. A taxa de variação de campo elétrico, que se transforma como um escalar, que é o divergente de E, é igual a ρ sobre ε0. Mais concretamente, dx mais dy mais dz é igual a ρ sobre ε0. Essa é a lei de Gauss, é conhecida como a lei de Gauss. É uma lei fundamental do eletromagnetismo. Essa aqui é uma das 4 equações do eletromagnetismo. Isso independentemente de ρ variar com o tempo ou não. É uma lei que persiste sempre no eletromagnetismo. É uma das equações de Maxwell. Agora, é importante entender o que essa lei significa. Dada uma distribuição de cargas, ela dá origem a um campo elétrico, cuja taxa de variação é proporcional à densidade de cargas elétricas. Tem um sentido físico essa lei. Muito bem. Temos agora uma segunda lei. Essa, nem sempre as pessoas se dão conta dessa lei. Essa lei, é a segunda lei, quando eu lido com o campo elétrico. Essa lei estipula o seguinte: cargas elétricas estáticas que não se movimentam, elas não levam a uma taxa de variação vetorial. É isso. É uma propriedade, né? Uma característica, na verdade, de cargas em repouso. Então temos uma segunda lei. Quase ninguém menciona essa segunda lei, mas é uma lei importante. É a segunda lei da eletrônica. Temos duas. Essa lei estipula que o campo elétrico é tal que o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Ou seja, cargas elétricas não levam a esse tipo de taxa de variação, que é o rotacional do campo. É uma propriedade da estática. Duas leis quando eu estou falando do campo elétrico.
Então, temos aqui duas leis que eu gostaria muito, né, de ressaltar. Essas leis são as leis fundamentais. A partir delas, eu vou deduzir um monte de resultados, posso deduzir um monte de resultados. Por exemplo, aquele de uma carga elétrica produz um potencial daquela forma que eu enunciei antes, ou produz um campo elétrico de acordo com o que eu enunciei antes. Essas são, sim, as duas leis fundamentais da eletrostática. A primeira afirma que o divergente do campo elétrico é igual à densidade de cargas dividido por ε0. Essa é a primeira lei. A segunda lei afirma que esse tipo de taxa de variação não ocorre quando as cargas estão em repouso. É isso. Duas taxas de variação. Essa primeira fica associada à densidade de cargas e a segunda afirma o seguinte: quando eu tenho cargas em repouso, elas não produzem esse tipo de taxa de variação. Duas leis. Agora, veja, isto aqui, por outro lado, tem uma consequência muito curiosa. Essa consequência é o seguinte: eu vou resolver essa equação. Como é que eu resolvo essa equação? Eu posso garantir a vocês, e é fácil verificar isso, que se o campo elétrico puder ser escrito como menos o gradiente de uma função escalar denominada potencial, então veja, quem me garante que o campo é igual a menos o gradiente de uma função escalar? Essa lei aqui, essa lei. Verifique isso, é só substituir lá. Se você calcular o rotacional do gradiente de uma função escalar, é igual a zero. Então, temos aqui a solução. Acabei de demonstrar que o campo elétrico, de fato, ele é derivado do potencial. O potencial é o campo fundamental, né? Então, veja, a segunda lei tem uma solução para o campo elétrico. E igual a menos o gradiente de V. Quem é V, já antecipamos antes. Aquele resultado que eu escrevi lá, E igual a menos gradiente de V, agora segue dessa lei. É um resultado, é uma lei. Então, E igual a menos gradiente é a solução para esta lei aqui. Muito bem, esse aspecto é fundamental, né? Ora, quando o campo é do tipo irrotacional como esse, a gente pode mostrar que as linhas de campo nunca são linhas de campo fechadas, por exemplo, né? Um campo irrotacional tem linhas de campo como aquelas da figura do lado direito. As linhas de campo começam numa carga e terminam em outra carga. Essa é uma outra consequência. De qualquer maneira, eu estou falando das leis, né, da eletrostática. Estamos falando sempre de leis, né? Agora, veja, nós temos, portanto, resumindo, duas leis, divergente de E igual a ρ sobre ε0 e rotacional de E igual a zero. Ou seja, dy dx menos dx dy igual a zero. Veja que se EX for igual a dv dx e se EX for igual a menos, ali, na verdade, EY é igual a menos dv dy e EX for igual a menos dv dx, é claro que isso aqui fica satisfeito. Portanto, eu tenho aqui a solução, né? Ou seja, o campo elétrico, de acordo com essa lei, é um campo que nós diríamos conservativo. Ele é um campo derivado do campo denominado potencial elétrico. É claro que, a partir desse fato, nós podemos mostrar, né, já que E é igual a menos gradiente de V. Menos gradiente de V
escalar dl é igual a menos dv. Portanto, a integral de a até b de menos dv é v de RA menos v de RB. Esse campo é, consequentemente, um campo conservativo, né? E, portanto, as diferenças de potencial, né, e bem como a integral de caminho do campo elétrico, esses integrais de caminho não dependem do caminho, depende apenas dos pontos na extremidade do caminho. Isso faz com que, de acordo com essa segunda lei, o campo elétrico seja sempre um campo conservativo. Na verdade, um campo eletrostático é um campo conservativo, né? Podemos, então, agora fazer alguns comentários, né, a partir dessa lei. A primeira é que as linhas de força, ou as linhas de campo, elas sempre começam ou terminam no local ou nos locais onde existem cargas elétricas, né? Começa sempre numa carga e termina numa outra carga, né? Essa é uma das consequências da lei, né? Mas agora vamos apresentar a solução de todos os problemas da eletrostática. E essa sim, infelizmente, nós não temos aqui o ferramental matemático ainda para a gente demonstrar isso, né? Mas, veja bem, eu enunciei as leis da eletrostática envolvendo o campo elétrico, mas a lei da eletrostática envolvendo só o potencial elétrico, ela é mais simples, eu acho. Porque agora eu não tenho duas leis, eu vou ter uma lei só. Como a gente consegue isso? Ora, vamos lá. E é igual a menos gradiente de V. Mas o divergente de E, que é igual a menos o divergente do gradiente de V, portanto, o divergente de E é igual a menos o laplaciano de V. O laplaciano é aquele operador onde eu derivo com respeito a x, derivada segunda com respeito a x, mais a derivada segunda com respeito a y, mais a derivada segunda com respeito a z, e isto é o laplaciano. Então, no caso da eletrostática, eu tenho aqui a lei fundamental da eletrostática. Agora, veja bem, envolvendo só o potencial. Veja como, ao invés de duas leis, eu acabo, quando lido com o potencial, com uma lei só. Qual é essa lei? É que D2, dx2, mais D2, dy2, mais D2, dz2, vezes, ou aplicado a V, né, é igual a menos ρ dividido por ε0. De novo, uma lei envolvendo taxas de variação. Mas agora eu não tenho duas, eu tenho uma só, envolvendo o potencial. Então, problemas de eletrostática, em princípio, poderiam ser resolvidos utilizando essa lei. Sim, é uma lei. Por quê? A presença de cargas, caracterizada essas cargas por uma densidade volumétrica de cargas, leva a um campo, que é o potencial, cuja taxa de variação, essa taxa de variação é igual a menos ρ sobre ε0. Veja, de novo, temos que entender como é que funcionam as leis físicas. Leis físicas é isso. As cargas produzem um campo e, agora, a lei especifica que a taxa de variação desse campo é igual àquilo que produz o campo. É isso. Então, temos aqui uma lei física utilizando o potencial. Veja, utilizando o potencial, nós acabamos reduzindo duas leis a uma lei só. Fica mais fácil. É claro que tem um pequeno problema aqui, né? que é né, o de resolver essa equação, que é uma equação a derivadas parciais e de segunda ordem. Bom, aí começa a complicar as coisas. Mas, por outro lado, é fantástico,
Porque a partir dessa lei, eu posso demonstrar que se eu tenho uma carga pontiforme, então o potencial produzido por essa carga pontiforme é daquela forma que nós dissemos antes, Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre o módulo de R menos R'. Sai daqui, dessa equação. E mais, o potencial gerado por uma distribuição de cargas tem essa forma. A matemática agora fica mais complicada, mas eu estou começando com uma lei fundamental, uma lei básica. Ela é um pouco mais difícil de ser trabalhada, mas a partir dela eu posso demonstrar que o potencial é daquela forma. E a partir do potencial eu posso derivar o campo elétrico. Então, esta aqui é a lei fundamental da eletrostática, formulada em termos do potencial, que é, em princípio, apenas, né, mais simples, porque a equação é mais complicada muitas vezes, né? Então, nós temos muitas vezes, né, pelo menos 3 alternativas para a gente resolver problemas da eletrostática. Primeiro, resolvendo a equação de Poisson, que é aquela equação que eu mostrei antes, é aquela equação que eu escrevi na lousa. Essa é a melhor, seria a melhor maneira. Muito difícil, mas é a melhor maneira, né? Nem sempre é fácil, né? Até mesmo para uma carga pontiforme, o problema é complicado, porque nos leva ao problema de funções de Green. Então, muito cuidado. Ela só é aparentemente mais simples, mas é uma solução e muitas vezes a gente recorre a ela. A segunda, efetuando somas, né? Eu tenho o potencial de uma carga, agora eu quero determinar o potencial de muitas cargas, eu somo. Eu quero determinar o campo devido a uma carga, eu sei determinar, e agora eu quero determinar de várias cargas, somo, envolvendo somas. Somas ou integrais, lembrem-se que eu posso determinar o potencial a partir de uma integral envolvendo 3 variáveis, x', y', e z', onde x', y' e z' são os pontos sobre a distribuição de cargas elétricas. Estou falando agora de uma distribuição contínua. Então temos aqui um segundo método. Efetuar integrais, algumas dão muito trabalho, né? E finalmente, usando o teorema de Gauss. Essa é uma forma bastante interessante, né, de resolver problemas da eletrostática. E isso, então, nós vamos ver a seguir, utilizando o teorema de Gauss.